Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem a chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula faz parte de uma sequência de aulas que eu gravo e disponibilizo na ordem na plataforma Canvas para os alunos matriculados no curso de jogos, e eu deixo elas aqui disponíveis numa playlist de Pintura Digital 2024-2, que se você assistir na ordem talvez faça um pouco mais de sentido. Tá? Essa aula aqui é um encerramento, na verdade, da disciplina, né? A gente tem algumas aulas complementares na plataforma Canvas, que são aulas gravadas em diversas épocas e que estão disponíveis no YouTube em algum lugar, mas isso aqui é a nossa aula de encerramento, é a tarefa final, né? É pintar um segundo personagem. Eu vou pintar esse personagem dessa vez todo no Blender, né? Eu não vou fazer a pintura completa do personagem, eu vou mostrar só o processo de pintura, né? E eu vou mostrar um dos vários processos de pintura que a gente tem, né? A gente tem vários processos de pintura e eu recomendo que os alunos eles experimentem para ver o que pode ser feito, né, no processo de pintura que adeque mais à forma como ele trabalha, tá? Então, eu vou usar, na verdade, o mínimo de recurso possível para pintar esse personagem, tá? Vou fazer com o menor número possível de ferramenta. Mas eu recomendo que você experimente o contrário também, que é fazer com o maior número de ferramentas, né? O Blender tem uma série de extensões e de formas de elaborar o processo de pintura, tá? É, eu inclusive recomendo, existe uma extensão para pintura, se você gosta de usar muita camada e gosta de elaborar bastante o processo de decupagem da pintura, né, existe uma extensão específica para isso, né? Então, se a gente for em preferências aqui e procurar em extensões a extensão de pintura, eu não sei se eu posso falar esse nome em voz alta, né? Eu não sei se o YouTube vai se importar se eu falar esse nome em voz alta, né? É, então, deixa eu vir aqui e dar um zoom só para ficar mais legível. Então, isso é uma pintura baseada em layers, né? Então, se eu instalar aqui, isso já vai estar ativo e ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o que a gente faz por padrão aqui para criar as camadas que a gente viu nas aulas anteriores, ele vai jogar para uma barra lateral aqui, né? Então ele tem um setup rápido aqui de pintura, né? E aí eu posso pedir o que que eu quero pintar, né? Quais são as coisas que eu quero pintar. E ele já cria aqui um sistema de camada e ele permite que eu adicione novas camadas e como que eu quero, né, utilizar ela, né, né, se tiver alguma coisa desconectada, ele vai falar onde que é para conectar, onde que eu quero arrumar, né, então eu posso também remover, né, então eu tenho aqui um conjunto de soluções, né, inclusive eu posso criar os bakes automatizados, é bem legal. Então, se você quiser fazer uma pintura com muita camada, mas dentro do Blender e otimizar às vezes o trabalho de pintura, você pode usar isso. É bom lembrar que o que ele está fazendo é exatamente a mesma coisa que a gente faz, só que de um jeito um pouco mais complicado, né? Então, um sistema de node dele vai ser bem mais elaborado, né? Inclusive, ele pede que a gente não mexa, né? No, no, no sistema dele, né? Então, mas é a mesma lógica, né? Ele está acumulando a informação aqui, né? Mas é a mesma lógica do que a gente está usando para pintar. Eu não vou usar isso. Eu não vou usar isso. Em parte porque isso é um plugin externo, ele é bem estável. Então, para a gente que está no LTS, enquanto estiver no LTS, ele vai estar funcionando. Ele funciona em versões anteriores também. Então, essa extensão funciona desde o Blender 2.79. Então, eu confio bastante no uso dela da 4.2 para trás, né? Da 4.2 para frente, só o futuro dirá, tá? Mas como ela é uma coisa mantida por um usuário, não é mantida pela fundação do Blender, eu vou fingir que eu nem sei dela, tá? E aí eu vou reabrir meu arquivo aqui, tá? Então, vou abrir aqui e não vou salvar. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse boneco que eu tenho aqui, né, é que ele é feito pelo Luiz Felipe Garrocho, né, baseado no concept do Eduardo Damasceno. Então não é um modelo de autoria minha, tá?
mas eu fiz a abertura de UV dele. Então, esse UV aqui foi eu que fiz a abertura dele. Esse UV foi feito exatamente da mesma forma que o UV da outra personagem, né? Marcando os cortes nas áreas de costura, né? Separando as áreas de forma muito evidente. Então aqui a gente tem a camisa, né? Aqui a gente tem um pedaço da calça, aqui a gente tem a parte frontal do rosto, né? Isso aqui vai ser o boné, né? E eu não vou preocupar muito com essa parte não. Porque eu vou pintar em 3D, eu estou mais preocupado em trabalhar bem aqui do que usar esse espaço de cá, né? Então, eu não tenho que preocupar muito com isso não, tá? Então, eu quero trabalhar principalmente no espaço 3D, tá? Então, eu vou voltar aqui no meu layout. Esse personagem, ele já tem o V. E se eu quiser pular direto para a pintura de textura, eu posso abrir aqui minha janela de Texture Paint, ou eu posso vir no Texture Paint por aqui mesmo, tá? Se eu vier no Texture Paint por aqui mesmo, ele vai falar que eu não tenho cor, né, aqui no meu espaço de, de textura. Mas eu não tenho material também. Se eu olhar meu modelo aqui, ele não tem o material que é essa bolinha aqui, ó. Ele não tem material. Então, se eu quiser pintar qualquer coisa no Blender, eu preciso ter um material e eu preciso ter imagem. Quando a gente está no Blender, isso aqui já faz automaticamente essa ligação. Então, se eu vier aqui e pedir um slot de pintura e pedir um base color aqui, ó, ele já vai me dar qual que é o nome da imagem. Então, vamos chamar aqui de Deck Builder, que é o nome desse personagem, color, né? E eu posso vir aqui e escolher uma cor base para ele. E talvez essa seja a primeira estratégia de pintura que eu tenho no meu processo de pintura, que é eu nunca escolho, isso é processo meu, tá? Isso não é regra, pelo amor de Deus. Faz do jeito que você quiser. Mas eu nunca escolho uma cor totalmente branca ou totalmente preta para começar a pintura. E eu geralmente gosto de escolher um tom pouco saturado, que eu sei que vai estar na média de tons que eu vou pintar. Então, se eu vou pintar bastante pele, eu já vou pegar um tom médio em direção à pele. Se eu vou pintar bastante roupa, talvez um tom médio no tom das roupas. Eu gosto de fazer assim, né? Então eu vou adicionar aqui e eu quero mostrar o que que isso faz pra gente. Então adicionei. Então eu tenho meu boneco aqui, eu estou no Texture Paint do layout, ou seja, eu não fui para a aba de Texture Paint. Se eu for para a aba de Texture Paint, a gente vai ver que tem a imagem aqui e tem o boneco aqui, né? Então é meio que a mesma coisa, tá? Se eu for na aba de Shading, né? A gente vai ver que eu liguei aqui, ó, a minha imagem está ligada aqui no Base Color e eu tenho o nome da imagem definido aqui. Eu já tinha criado ela antes, então eu estou com essa repetição de números aqui. Eu não quero ter essa repetição de números, eu quero um arquivo organizado. Então, eu quero que isso aqui seja o Deck Builder Material, para eu não me perder. E eu quero arrumar esse nome aqui. Então, vamos arrumar isso aqui. Eu vou vir aqui no meu arquivo, tá? Então, eu quero Blender File. Eu quero ver o que, que eu tenho de imagem aqui, ó. Então, tem essa imagem aqui que eu não estou usando, né? Eu vou deletar ela. E aí eu consigo rebatizar essa daqui, ó. Se eu rebatizar ela aqui, aí, ó. Isso aqui é meio bom para organizar o arquivo, então eu acho que eu vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Isso é, eu avaliando o Blender File, isso é no meu Outliner. É o mesmo lugar que a gente vê as informações de pintura, tá? E aí, é, se eu quiser pintar por aqui, né, eu posso pedir a minha cor flat por aqui, que ele já vai mostrar o que? A textura no flat. Né? Se eu quiser ver a iluminação, eu posso usar qualquer uma dessas informações de iluminação, né? Tanto o Match Cap, que é uma forma de eu ver como que minha pintura vai reagir à luz, quanto o estúdio, né? Que eu tenho aqui essas opções de iluminação diferenciada aqui para ver como que está ficando a minha cor, tá? Então eu posso fazer isso por aqui. Eu vou deixar flat por enquanto, né? Eu não vou conseguir ver muito detalhe aqui no flat, mas tudo bem. Eu acho que esse é um bom começo para o trabalho, tá?
Então, meu objeto está flat, mas eu não estou no Texture Paint. De novo, eu posso pular para o Texture Paint, mas eu quero começar o Texture Paint por aqui, só para mostrar, né? Então, o que eu quero fazer primeiro? Do mesmo jeito que eu fiz no outro personagem, a primeira coisa é qual que é a paleta desse personagem, tá? Qual que é a paleta de cor desse personagem? Vamos abrir aqui na lateral as minhas opções de ferramenta, tá? Vai ser mais fácil para vocês verem que eu estou escolhendo cor por aqui, né? Então, a minha paleta, se eu quiser definir uma paleta, eu tenho como definir a paleta por aqui. Talvez seja interessante eu definir a paleta por aqui, na verdade, né? Então, eu tenho uma paleta aqui que eu posso pegar cores prontas, ou eu posso criar minha própria paleta, tá? Então, isso é uma decisão. É melhor do que o Color Pick? Não. E eu provavelmente vou usar o Color Pick ainda para escolher quais são as cores da minha paleta. Mas ele vai te adiantar a não ter que ficar achando uma cor que você já selecionou para o seu trabalho, tá? Então, primeira coisa, eu vou definir a paleta, né, do meu personagem, o que eu quero pintar aqui é a paleta. E para isso, eu quero usar a minha seleção, né, ou seja, eu tenho a seleção aqui. E eu vou usar como opção de seleção a seleção linkada. Se eu usar a seleção linkada, a gente vai ver que ela para no meio do caminho. A minha seleção linkada, ela está parando exatamente aonde estão os cortes de UV. Então, se eu for no modo Edit, usando o Select Mode no modo Face, eu posso selecionar uma face, dar o comando Select Linked, e ele vai me dar a opção de limitar pelo corte de UV. Eu gosto disso de verdade. Eu acho que isso ajuda demais a agilizar a minha seleção. E é isso que eu estou usando aqui no meu Texture Paint, tá? Então, para agilizar minha pintura, eu estou usando a seleção de face e estou usando isso aqui. Outra coisa que eu quero fazer para agilizar o meu trabalho, né, ou seja, para poder pintar no Blender de uma forma um pouco mais rápida, é lógico que eu quero usar o baldinho de tinta, eu quero usar o Smooth, eu quero usar né, todas as ferramentas, mas eu quero que elas compartilhem a cor. Eu não quero ter que ficar escolhendo a cor de novo. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Então, agora eu estou usando a cor unificada. O que significa? Todas as ferramentas vão dar as mesmas cores. Então, se eu escolher uma cor no baldinho, essa cor vai estar no pincel também, tá? Isso vai agilizar a forma como eu pinto. Lembra, tudo que eu estou falando aqui é processo meu de pintura, não é regra, tá? E é só para ter um contraponto com o processo de pintura no GIMP. De novo, eu não vou pintar tudo nessa sessão, né? Tipo, de novo, essa é a aula final, mas a gente já explicou como é que, né, tipo, faz a pintura. Eu vou pintar só os conceitos básicos do personagem, né? É, eu espero que essas marcações de processo funcionem para que vocês finalizem o personagem de vocês, tá? Aqui, ó, eu vou escolher cores e essa parte vai ser meio importante para mim, porque meu personagem, se eu colocar ele aqui na cor de estúdio ou no Matchcap, acho que na cor de estúdio, ele meio que parece o Mario, né? Ele tem bigodinho, a- tipo assim, a estrutura mais atarracada. Então, se eu escolher, tipo, vermelho e azul para esse personagem, né? Vamos pegar o baldinho aqui. Se eu escolher vermelho e azul, talvez as pessoas associem direto ao Super Mario, né? E talvez não seja o que eu quero. Então, a minha escolha de paleta, ela já vai começar aí. Tipo, eu quero que meu personagem pareça com outro que existe. Eu quero fazer algum tipo de referência, ou eu quero que ele seja a própria coisa, né? Então, talvez eu queira uma referência mais sutil, talvez escolher um tom de rosa, né? Talvez um tom meio salmão, assim, para camiseta, né? E essa é, na verdade, a maior área que eu tenho de pintura no meu personagem. Então, estou começando pela cor. Ela não é a cor principal porque ela é a mais importante, ela é a cor mais predominante. Então, é a cor que eu tenho mais no meu personagem, tá? É, se eu
quiser adicionar isso para minha paleta, né, eu posso criar uma paleta minha aqui, ó, vou criar uma paleta nova aqui, vou chamar ela de deck. E aí, palette. E aí eu vou adicionar essa cor aqui com esse maisinho. Então essa aqui é a minha cor predominante, né? É uma cor pouco saturada, né? E indo para tons quentes. E aí eu vou pintar isso aqui. Eu gosto de pintar no flat para ver tipo como que tá ficando a silhueta do personagem. Lembrando, eu só vou ver a cor do personagem quando eu desligar a minha seleção ou quando eu selecionar tudo. A calça, provavelmente eu vou usar esse tom mesmo, né? Ele provavelmente um sujeito que usa calça jeans para construir. Talvez eu queira escurecer um pouco mais a calça. Eu quero escurecer um pouco mais a calça, né? E aí, mesma coisa, eu quero limitar minha seleção, né? Estou usando o atalho Ctrl L para a seleção linkada, né? Estou usando esse atalho aqui, ó, Ctrl L. E eu vou escurecer um pouquinho o tom dele aqui, né? Não quero fazer a pele dele azul, mas talvez eu queira fazer a pele dele um pouco morena, né? Então, esse é um ponto de interesse muito grande do personagem, né? É, então eu vou selecionar aqui as partes de pele do personagem. Lembrando que eu vou ter que fazer várias seleções aqui, porque são várias partes de pele. Então essa seleção, ela talvez seja mais complicada de fazer, porque ela tem várias partes. Eu quero um tom mais moreno, mas eu já tenho um tom nesse valor aqui, então talvez eu queira clarear e saturar. Então eu tenho duas cores pouco saturadas, agora eu talvez queira uma cor mais saturada aqui. Então talvez eu queira ele um moreno mais caramelo mesmo. E aí? Eu tenho um bom contraste entre braço e camisa, um bom contraste entre calça e camisa. Eu talvez preciso de um bom contraste entre bigode, sobrancelha e cabelo. Ou seja, essas três partes aqui, ó, elas vão ser fundamental para poder ver o design dele. Posso repetir as cores, e aí vem a importância da paleta, né? Por exemplo, se eu quiser repetir essa cor aqui no bigode, né? Como que eu, né, acesso rápido sem ter que fazer toda hora isso aqui, né? Que é tipo selecionar todo mundo ou tirar a seleção de todo mundo, né? Como é que eu posso acessar rápido? Então a gente vai ter um atalho do conta-gotas que é o Shift X, que pega as cores. Então eu estou segurando Shift mais X, né? Vamos escrever aqui, ó, Shift mais X. E se eu clicar, né? Eu estou só segurando as teclas. E se eu clicar, a cor vai aparecer aqui, ó. Então, se eu fizer o clique, a cor vai aparecer aqui. Então, eu posso fazer aqui, ó, e já ir coletando as cores da minha paleta. Então, essas são as cores que eu vou recorrer na hora que eu tiver que apagar alguma coisa na minha pintura, na hora que eu tiver que resetar alguma coisa na minha pintura, eu quero voltar para as cores básicas dele. Então, eu vou usar isso aqui. Então, se eu quiser usar a mesma cor da calça no cabelo, para não criar muitas cores, né? Agora eu posso selecionar por aqui e pintar com um baldinho, né? Eu talvez queira fazer algo semelhante, né, com óculos, né, de usar um tom diferente no óculos para poder facilitar a leitura, né? Meu óculos ele pode ter, por exemplo, vamos selecionar ele inteiro. Ele pode ser rosa, por exemplo, né? Então o óculos pode ser rosa e a lente pode ser o azul claro que eu usei.
azul claro que eu estou usando até agora como cor base, né? Então eu posso vir aqui, né? Em vez de ter que fazer isso, na verdade, eu posso vir aqui e preencher, né? Ele tem um martelinho aqui, que é um acessório dele. Talvez para o martelinho eu queira fazer uma cor nova. Eu estou evitando criar cores novas, então minha primeira tendência é tentar resolver o modelo com o menor número de tons possíveis, né? Então essa é uma tendência minha, né? Porque aí, se eu tiver novos personagens, eles vão ter poucas cores, mas dá para diversificar mais, né? Não é uma regra, é uma preferência, tá? Então eu gosto de primeiro tentar resolver com um máximo do meu modelo com o mínimo de cores. O boné ele vai substituir o cabelo em vários momentos, né? Então talvez eu queira fazer a pintura, pelo menos do topo do boné, né? Da parte superior do boné. Talvez eu queira fazer um tom mais escuro, né? E deixar talvez a aba o tom mais claro, né? Então vou selecionar aqui no modo Edit, só para poder usar. Talvez eu queira a volta toda aqui. Talvez eu queira a volta toda aqui. O boné tem um lado de dentro e o lado de fora. Talvez eu queira fazer isso aqui com a cor mais escura, porque ele meio que substitui o cabelo, né? E aí eu vou deixar essa parte de dentro também, né? É, mais escura, talvez até mais escura do que isso. Então talvez agora eu tenha chegado no momento de escolher a cor, a primeira cor do meu martelo também. Porque se eu vou ter um tom mais escuro na parte de dentro, é que eu não preciso. Isso é mais por causa do boné dele cair, do boné dele voar, dele ter que tirar o boné para poder enxugar o suor, né? Então é possível que eu veja o lado de dentro nessas horas, né? Então eu talvez queira uma versão mais escura dessa cor. E aí eu vou querer usar essa cor mais escura também, né? Para poder resolver aqui o meu martelo. Então aqui eu estou usando o Alt para poder selecionar os loops e Shift para poder somar loops na minha seleção, né? Então aqui eu quero a mira do loop, gente. Às vezes é bom lembrar, às vezes a mira do loop é na aresta, tá? Então se eu mirar na aresta aqui, eu seleciono o loop da aresta aqui. Então é na aresta que a gente mira para poder fazer a seleção de loop. E aqui agora eu vou só completar isso aqui. Ah, às vezes minha mira não é tão boa assim, né? E aí eu vou pintar também essa parte mais escura. Ela vai sumir em relação ao meu fundo, mas não tem problema não, né? Vamos fazer a seleção agora do cabo. E isso aqui, ó, eu vou pegar uma cor que vai ser dessa família, mas mais clara, porque eu quero que ela destaque na mão do construtor aqui, né? Então, o meu martelinho ele vai ter um contraste alto, então na hora que ele estiver batendo nas coisas vai dar para ver, né? Então, isso aqui é a minha paleta básica, né? Eu fiz isso aqui. A imagem não está salva. A imagem não está salva. É, Se eu vier aqui e pedir para ele salvar todas as imagens, né? Eu talvez não saiba onde essa imagem foi salva, né? Então, eu vou ou no Texture Paint, ou no Shade, em qualquer um desses lugares aqui, ó. Ou no Texture Paint, em qualquer dos lugares. Eu quero abrir essa imagem aqui, ó. E eu quero salvar essa imagem. Então, imagem, salvar como.
Eu quero salvar na minha pastinha aqui. Ah, eu já tinha uma versão dela. é, Vou chamar de deck color aula, só para poder lembrar qual que eu estou usando. Então, esse salvar inicial, ele é importante, né, para você saber onde que você colocou o personagem, né, onde que você colocou as coisas, né. Depois disso, se eu tiver no Texture Paint, qualquer alteração eu posso salvar direto, e mesmo que eu tenha múltiplas imagens, tá? Então, aqui nesse momento aqui, eu já tenho a estrutura base dele, agora eu tenho que começar a pensar em pintar as separações de informação, né? Então, eu quero, por exemplo, a orelha, né, e o nariz, às vezes, mais saltado, né? Eu quero, às vezes, ele, por exemplo, mais avermelhado, né? Acho que ajuda, né? Vai ajudar a pessoa a ver que tem um nariz ali, né? Então, vai ajudar a ver que tem orelha, vai me ajudar no design de silhueta. Então, eu vou separar eles aqui. A minha pele é essa daqui, né? Só que aí eu quero avermelhar ela, né? Talvez clarear também, né? E aí eu vou ter alguma separação, né? Deixa eu fazer de novo aqui o processo, que eu acho que eu vou querer outra cor, na verdade. Deixa eu refazer aqui. Acho que ficou muito escuro. Aí, ó. Então eu posso achar um meio termo aqui, né? Será que eu. Bom, algumas considerações eu vou ter que fazer pintando mesmo, né? Então eu vou tentar achar um meio termo aqui. Então, isso aqui é minha base. Vamos salvar porque eu fiz a alteração. Então o save está aqui em cima. A gente consegue fazer esse trabalho aqui, tá? Então, para poder fazer a marcação da cor básica, eu usei basicamente baldinho, né? E é isso aí. A próxima etapa, toda dela, eu vou fazer basicamente com um pincel redondo, né? Com variações do pincel redondo. Eu não vou mexer com outro pincel, não vou criar outro pincel, não vou adicionar mais pincéis aqui. Isso já foi visto no nosso curso e a gente sabe que isso enriquece muito o processo. É importante que você acrescente pincéis. Mas também é importante que você pratique cada pincel com alguma liberdade. Então é legal você ver até onde você consegue ir com aquele pincel que você configurou. Então, na verdade, para poder fazer essa pintura aqui, eu quero fazer o máximo possível com o mínimo possível, né? Então, por exemplo, com esse pincel eu já consigo, por exemplo, fazer algumas coisas, tipo separar a bochechinha. Com esse pincel eu já consigo, por exemplo, pegar esse tom aqui, talvez pegar esse tom aqui e criar um tom para barba, né? Então, para parecer que ele tem uma barba por fazer, né? Então, eu quero isolar a cabeça porque eu não quero pintar em outro lugar. Então, eu posso fazer aqui já uma marcação de aonde tem o tom que dá quando a gente raspa a cabeça ou quando a gente faz a sujeirinha aqui, né? Vou imaginar aquele trabalho aqui. Então, mesmo pincel. Eu posso fazer algumas sombras, por exemplo. Eu posso pegar aqui o bigode e deixa eu pegar um tom um pouco mais escuro aqui e marcar aqui onde que eu acho que vai ter um pouquinho de sombreado. Posso fazer a mesma coisa com o cabelo, né? Pensar assim, ah não, peraí, tipo, aqui
parte de baixo aqui, ó, vai ter um voluminho, né? Mesma coisa a sobrancelha, já posso criar um peso na sobrancelha aqui. Eu estou usando espelhamento na hora de pintar, então quando eu pinto de um lado, ele pinta do outro. Vou reduzir o pincel apertando F e vou ver se eu consigo marcar uma sombra um pouquinho mais delicada aqui, né? E aí já tem uma informação aqui que pode ser interessante para a minha pintura do personagem. Fazer a mesma coisa com a camiseta, né? Eu posso pegar esse tom aqui, escurecer ele um pouco, saturar ele um pouco também, talvez, né? Para fazer o que, que é a sombra do da cabeça aqui na camiseta. Vou selecionar o lado de trás também, né? Já que o lado de trás parece que não vai precisar tanta sombra, né? Parece que aqui vai ser o contrário, eu vou ter mais um highlight do que uma sombra, né? E aqui talvez seja um caso de fazer uma sombra. Aqui dá para ver por que, que eu escolhi essa cor, né? Ou seja, na hora que eu quero apagar e voltar pro estado original da cor, é a hora que eu uso essa cor aqui, ela vira minha borracha, na verdade, né? Aí, ó. E aí vamos pegar um tom um pouquinho mais escuro, só. É, algumas coisas eu não vou preocupar em fazer por enquanto, eu não estou fazendo dobra ainda, eu estou pensando só no relevo básico mesmo, né? Vamos girar aqui. E aí aqui, ó, talvez agora seja a hora de eu usar o blur ou o smear, né? Que é aonde eu acho que a minha marcação está muito evidente, eu vou borrar isso aqui, né? Onde eu acho que a marcação está ficando muito forte, né? Então, se eu quero só sugerir um pouquinho de sombra ou um pouquinho de volume, né? Eu só preciso borrar um pouquinho aqui, né? Se eu quiser um pouquinho dessa marcação, tá? Esse processo, ele vai progredindo para o detalhe, tá? Então, o que acontece é, para cada pedacinho do meu personagem, eu quero fazer um pouco disso. Um pouco da sombra, um pouco da luz, um pouco do relevo, né? E aí eu vou concentrar na cabeça. Igual eu falei, eu não vou pintar o personagem inteiro, é, eu quero só mostrar o que é o processo. O processo ele vai ser levado para roupa, para o óculos, então eu quero concentrar na cabeça aqui. E o ideal de progressão de pintura varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai gostar de finalizar cada parte, terminar de pintar a cabeça e depois ir para o corpo. Tem gente que gosta de finalizar aos poucos. Eu já vi as duas recomendações, já usei as duas funcionam, depende muito do seu flow. Então, você pode finalizar a cabeça inteira e depois ir para o corpo, não tem problema. Se você finaliza a cabeça, é legal porque você já tem uma parte que é, 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 meio que dá motivação para você ir para frente, porque você vê o nível de acabamento que você quer no modelo inteiro, você quer ver o que está acontecendo. E se você opta por é, é, fazer aos poucos, às vezes o modelo fica pronto antes da hora. Às vezes você pintou algum pouco de detalhe e já funcionou, você não precisa pintar muito mais, você não precisa renderizar demais a sua pintura, né? Então isso é algo que vale a pena experimentar, né? Eu acho que, de novo, cada pessoa vai ter um workflow que vai parecer mais adequado para ela. Eu acho que é isso mesmo, eu não vejo problema nenhum, né, em você achar um workflow que é às vezes diferente do meu, né, até trazer para a aula e falar, ah, não, mas eu estou preferindo pintar desse jeito. Tudo bem, né? Essa é a ideia, né? Se você está pintando e está satisfeito com a sua pintura, parabéns, né? Então, porque o que vai acontecer é que à medida que eu
for marcando certas coisas, eu vou ganhar detalhe, né? Então, se eu, por exemplo, começo a marcar aqui e começo a ver o que que falta aqui no nariz, né? É, vai chegar uma hora que eu vou ter, tipo, né? Não, vou pôr uma narina aqui, né? E aí, beleza. Se eu começar a renderizar isso demais, se o nariz ficar todo pronto, então eu tenho que pintar o olho da mesma intensidade, o bigode na mesma intensidade. Então é legal porque você realmente resolve tudo. Você faz o design que você quer fazer. Né? Agora, se você pinta mais ou menos, igual eu estava pintando aqui, mais ou menos o personagem inteiro, né? Você olha assim, não, pro meu jogo já funciona. Pro meu jogo isso aqui já faz o que eu quero. Né? Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa mesmo, tá? Não tem, de novo, nem certo nem errado. Eu acho que eu vou finalizar algumas coisas muito superficialmente. Então, deixa eu pegar aqui o bigode e deixa eu aumentar aqui um pouco o brilho. E agora eu quero mexer com um pincel, né? Meu pincel, ele é bem suavezinho e eu acho que ele funciona na maioria dos casos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a sobrancelha, o bigode, né? E fizer uns pinguinhos assim, né? Uns traços. Eu vou conseguir sugerir que tem um brilhinho, né? Aqui eu tenho que desligar o mirror. Eu consigo sugerir que tem um brilho, né? Talvez eu consiga dar essa ideia. Né? Talvez eu precise editar como que o brush está comportando se eu quiser fazer detalhes mais finos. Vamos pegar o olho, por exemplo. É, deixa eu marcar onde que eu quero o olho. Aí eu vou pegar uma cor. Vou pegar tipo. Não preto e branco. Vou usar X para trocar de cor. Né? Então, vamos voltar com o espelhamento. Né? Talvez eu queira um pincel um pouco mais duro para essas coisas. De novo, eu não vou trocar de pincel, mas eu talvez queira mudar o tipo de fall off, tá? E aí, esse fall off aqui ele é um pouco mais nítido do que esse daqui. Então talvez eu queira para poder fazer alguns detalhes, tá? Então isso é algo que eu talvez queira na hora de fazer tipo uma marcação ou outra, tá? Aqui a resolução é baixa para esse detalhe, né? Então tem que lembrar que eu não vou ver esse personagem tipo nessa distância, né? Eu vou ver ele por aqui, né? Mas mesmo assim, talvez eu queira um pincel mais duro. Então essa é uma coisa que provavelmente eu vou querer variar de vez em quando, né? É, aqui deixa eu ver uma coisa. Deixa eu tirar o espelhamento. Deixa eu ver. Se eu fizer um olho bolinha nele, como é que fica? Eu acho que ele pode ser menor. Eu acho que meu olho pode ser menor. Eu falei, essa aqui é minha borracha. Vamos ligar o espelhamento. E deixa eu pegar aqui. Aí, ó, eu gosto. Tem um conceito nesse personagem. Tem um conceito no personagem que o olho dele vai ficar grande na lente. Então, na lente, ele vai ter o olho super intenso. Então, na lente, ele vai ter tipo o olho enorme.
Que na verdade no vidro eu acho que pode ser fall-off, na verdade. Eu acho que eu posso ter a beirada um pouco mais borradinha. E aí, eu vou querer fazer a ideia de que esse olho é bem mais renderizado do que o olho que está por baixo do. Vamos pegar aqui um tom meio. Eu acho que aqui eu posso fazer sem o espelhamento. E que talvez eu queira colocar uma sombra aqui em cima de tudo. Para a sombra que eu quero colocar aqui em cima de tudo, eu posso mudar o modo de mistura para multiply. E fazer, tipo, a sombra por cima de tudo assim. Né? Lembrando que eu tenho aqui uma coisa que se equivale à minha borracha, né? Então, se eu quiser apagar aqui um pouco, eu tenho a minha a cor que eu estou usando como borracha, tá? Vamos multiply, eu colocar a força mais baixa. Então aqui, ó, o conceito desse personagem é que na hora que ele estiver usando óculos, ele tem um super olhão, né? Então ele tem um super olhão na hora que a gente vê ele aqui, né? E ele tem um olhinho na hora que tira. Então esse é o conceito do personagem. Aí eu vou aproveitar que está sem espelhamento, talvez eu queira colocar um brilhinho aqui também. Vamos colocar um tom clarinho. E colocar um brilhinho no personagem com mix. Vou voltar com minha força. Ah, legal. Né? Tem muita coisa para fazer no óculos para ele ficar interessante, mas já me ajuda a ver como que tá essa coisa da lente, né? Vou aproveitar que eu estou pintando a lente aqui e vou fazer o que seria o reflexo da lente, ou pelo menos uma sensação de brilho da lente, né? Então, eu quero pintar ao redor do olho mais claro. Então, vou espelhar isso aqui. Então, eu quero pintar ao redor do olho mais claro. Não chega a ser branco, não. Então, quero fazer isso. E eu quero talvez ter um pouco mais de brilho, já que isso aqui é uma lente, né? Então talvez eu queira uma coisa que pareça que está com um brilho adicional, né? Legal. É, mais detalhes que eu quiser colocar, né? Por exemplo, se eu quiser tipo, permear de mais detalhes, né? Eu sempre posso voltar renderizando mais, né? Então eu posso voltar em cada um desses pedaços, tipo, fazendo mais pintura. Mas por enquanto, eu acho que está ok. Outro detalhe que eu vou querer fazer, provavelmente nesse modelo, é detalhe de costura, detalhe de dobra de roupa, né? Então, provavelmente eu vou querer um tom mais escuro desse rosa aqui, com um pincel que é também mais nítido, né? Talvez eu queira um pincel mais nítido, para fazer detalhe de sombra de costura, né? Ou de marcação desse tipo. Vamos colocar um raio de 3 pixels aqui só para eu ver. Então talvez eu queira fazer
por exemplo, aonde que é a gola da blusa dele, né? Então, eu tô achando o smooth mais legal. Vou ficar com o smooth até o fim. Vou ficar com o smooth até o fim. Então, aqui é mais ou menos o meio do personagem, né? Se eu colocar de topo aqui, aqui é mais ou menos o meio do personagem. Então, eu vou querer marcar, prende a costura para cá, né? E eu vou usar a própria cor para retocar aqui, né? E do mesmo jeito que eu vou fazer a pintura da roupa das costuras com uma sombra, eu vou querer para a gente ter um highlight no mesmo lugar. Então, no mesmo lugar que a luz faz a sombra, eu tenho a luz que pega e faz a beirada da costura aqui, tá? Então, bora fazer. Vou aumentar um pouquinho o pincel. E aqui eu vou fazer meio esfregando mesmo, né? É, depois eu venho retocando se eu precisar com a cor que é a minha borracha. Então eu tenho essa cores antes para poder fazer ajuste de linha, né? E esse espaço. A minha cor de sombra, eu não estou satisfeito com ela. Acho que pode ser mais clara. E aí parte da ideia, né, desse processo é que você está realmente pintando. Você não está, tipo, eu não estou usando layer, né? Eu não estou usando camada. Eu estou realmente pintando e quando eu quero consertar uma pintura, eu pinto por cima, né? É, que eu quero selecionar a camisa, que é isso aqui, vai ser a beiradinha da gola aqui. E aqui eu vou pegar, vou tentar fazer mais ou menos o que eu quero e retocar aqui aonde não precisa. Lembrando, eu estou num zoom extremo, mas meu personagem ele vai ser visto, né, não vai ser visto nessa proximidade, tá? Ele vai ser visto em outro ângulo. É, se você quiser mais resolução também para pintar, não tem problema, né? Então, assim, eu estou pintando aqui uma imagem, vamos ver a imagem que eu estou pintando aqui. Vamos vir aqui no shading, né? No shading não, vamos no test paint. Né? Aqui tem a imagem que eu estou pintando, né? Aqui eu tenho as propriedades da imagem, a imagem tem 1024. Então, isso é um personagem que não vai ser visto em close, tá? 1024 significa que meu personagem inteiro vai ser visto aqui, ó, nesse ângulo. Esse é o zoom dele, tá? Por isso que eu não preciso se preocupar demais com pixel, né? Tipo, no ângulo que ele vai ser visto não vai ter esses pixels, né? Não tem que preocupar demais com isso não, tá? Então, bora pintar aqui Object Test Paint e deixa eu fazer um gesto rápido aqui só para ver se eu consigo acertar aqui. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Né?
Deixa eu ver uma coisa aqui no meu modelo. Onde que vai ser a costura da camiseta? Então eu acho que eu vou passar a minha costura da camiseta por aqui, tá? E aí, essa linha que eu estou fazendo aqui, né, é essa ferramenta aqui de anotação. Você pode usar ela para poder fazer anotações de referência. As anotações que você cria com ela vão ficar em View Annotations, né? Então eu já fiz alguma outra anotação aqui. Se você quiser apagar, só vir em anotações, né? Então você consegue vir e meio que marcar coisas que você não sabe ao certo como que você quer, né? Então você vai lá e marca isso aqui como rascunho. Então eu vou vir aqui no meu Object Mode, né? É... Mentira, no meu Texture Paint e vou usar isso aqui como guia para marcar onde que eu quero que fique a costura antes de sair pintando ela no meu modelo inteiro, né? Então, essa marcação aqui eu fiz assim. Então, essa é uma coisa que eu vou querer fazer, né, no meu personagem, tipo, marcar a costura dele, né, como que a costura acontece, né? Também eu posso aproveitar para marcar alguns começos de dobra, né? Então, eu posso, dobras que são finas, né? Eu posso marcar mais ou menos onde elas acontecem, né? Tipo, se ele tem um pouco de volume na barriga, talvez eu queira fazer alguma marcação de dobra por aqui, né? Então eu já posso deixar isso aqui mais ou menos marcado. Depois eu venho me preocupar com isso, né? É, E aí vamos pegar a cor aqui, né? E vamos marcar. As dobras da blusa, né? Ou seja, essas dobras que eu comecei a marcar, deixa eu apagar aqui a minha anotação. Então tem a borracha aqui, vou apagar a minha anotação. É, As dobras da camisa, como que a dobra acontece? Provavelmente eu vou querer fazer ela não espelhada, né? Então, se eu for fazer, por exemplo, aonde que a luz bate na minha camisa, né? Aonde vamos fazer assim, assim. Acho que pode ser mais pra cá, assim, talvez. Deixa eu pensar. Fazer por aqui. Acho que talvez eu queira uma luz um pouco mais batida aqui na. Eu tenho que pegar alguma referência. Eu tô olhando pra minha camisa. E aí não tá sendo uma boa referência. Eu tô com barrigudo, mas não tô tão barrigudo, né? Então não tô fazendo as dobras que eu gostaria aqui. Então fazer uma na gola aqui. Uma coisa que eu talvez queira fazer com a dobra, por exemplo, marquei essa dobra aqui. Talvez eu queira borrar a extremidade de baixo dela, tá? Então uma coisa que talvez eu queira fazer, ou seja, pinta a borda de cima e borra a borda de baixo, tá? Nesse caso, eu acho que eu prefiro borrar com o blur mesmo, tá? O smear, ele é legal para você puxar a tinta, mas para borrar a extremidade, eu acho que o blur ele vai fazer um pouco mais suave para mim, né? Então, que eu consigo fazer uma gradação que é mais nítida de um lado e mais suave do outro, né? E no caso da sombra, né, eu vou pegar a mesma cor que eu estou usando aqui, né? No caso da sombra, mesma lógica, né? Então, se eu fiz uma dobra acontecendo aqui, né? Eu posso fazer a sombra logo na sequência, né? Então, se eu quiser fazer essa sensação né, da queda do tecido, né? Então, talvez eu queira fazer, por exemplo, é, dobra acontecendo aqui e a sombra é, tipo acontecendo
logo em seguida, assim, né? Parece que tem um pouco de relevo, assim, né? Essa lógica vai funcionar para calça, né? Então, a mesma lógica que eu estou usando, né? Vamos fazer espelhado aqui, né? A mesma lógica que eu estou usando para blusa vai funcionar na calça, né? Ou seja, onde eu quero que tenha uma sensação de caimento de tecido, né? Eu vou fazer essas linhas curvas, essas linhas marcadas, né? E aí, se eu quero forçar a sensação de sombra, eu vou borrar a extremidade de baixo aqui dela, né? Vamos usar o blur. O blur é melhor do que o smear. Eu não sei porque eu pego o smear toda hora. Então eu vou fazer o blur do lado inferior da minha dobra, né? E vou fazer o highlight, né? Ou seja, a luz que bate na calça logo antes, assim. Deixa eu colocar uma força baixa, né? Então isso vai me dar a sensação de relevo na calça, né? No caso aqui é uma calça, talvez uma calça jeans, talvez valha a pena fazer o desgaste surrado da calça, né? Então talvez eu queira fazer isso. Lembrando que eu tenho que fazer isso dando a volta, tá? Não adianta eu fazer isso só de um lado, né? Eu tenho que fazer isso ao redor, tá? No caso do óculos aqui, eu acho que eu vou. Eu não quero a pintura do lado de dentro, mas eu acho que eu vou mexer na volta aqui, né? Na armação. Então eu vou inverter minha seleção. E talvez eu queira clarear mais ainda a parte de cima. Né? Talvez eu queira realmente clarear a parte de cima. Ou a parte de fora, talvez. E eu talvez queira colocar um tom mais acinzentado, né? Ou mais neutro, para fazer a divisão. Deixa eu colocar a força aqui. Pra fazer a divisão aqui da minha armação. Então talvez eu queira fazer uma coisa mais pintadona. Opa, tem o boné ali que não quero pegar ele. Depois eu volto ali. Né? Dá pra resolver selecionando o óculos todo e desselecionando. Né? Eu estou usando o Shift para mudar a relação Acho que eu não posso pintar isso aqui depois. Acho que eu posso concentrar nessa cara aqui. Se bem que talvez baldinho seja ideal. Vamos lá. Vamos usar do meu baldinho. Tem um tempo que eu não uso baldinho. Talvez marcar de um jeito mais duro faça mais sentido. É, talvez faça mais sentido mesmo. É, E aí, usando o Alt aqui para selecionar a volta, talvez eu queira fazer a mesma coisa e marcar aqui. Só que aí, nesse caso aqui, deixa eu fazer o seguinte. Nesse caso aqui, talvez eu queira já pensar no gradiente. Deixa eu ver. Não, acho que vou ser o baldinho. Vamos fazer o baldinho. E talvez eu queira borrar essa beirada aqui. Tem umas armações que usam um gradiente, né? Então talvez eu queira borrar esse limite aqui, ó. Né? Talvez eu queira borrar esse limite. Talvez eu queira borrar aqui também. É... E talvez eu queira fazer um sombreado do lado de dentro aqui.
talvez só do lado de dentro mesmo. Então, vamos pegar o baldinho. Deixa eu pegar uma cor mais saturada. Acho que vai dar um relevo bom para ele. Tá? O resto, gente, do modelo, eu não vou prolongar essa aula mais do que esse tempo, não. Mas o resto do modelo é esse processo, né? Então, é isso que a gente quer ver como exercício em sala de aula. Vocês experimentando, né? Tipo, os processos de pintura, qualquer um dos dois processos, né? Ou você usando diversos layers, usando um setup de Node do Paint, ou simplesmente dedicando a explorar um pincel e tentar resolver toda a pintura com um pincel só. Eu estou bem satisfeito com esse design. Eu tinha feito uma outra versão dessa pintura que eu vou abrir aqui, né? Eu quero salvar essa imagem aqui, ó, salvar a imagem. Bom lembrar que a gente vai ter que fazer a pintura, né, no meu trabalho. A gente faz a pintura de outros valores também, né? Então vai precisar de outro valor pintado. Então as regras são as mesmas, né? O processo é o mesmo e as regras são as mesmas. Então vai precisar de um valor aqui. E eu quero mostrar que eu fiz uma outra pintura, né? Então eu vou adicionar aqui uma outra textura, um outro image tester aqui. Eu vou abrir ele nos thumbnails. Eu fiz uma outra pintura com o mesmo processo, tá? E é uma coisa que a gente quer que vocês experimentem, né? Que é tipo fazer variações do personagem. Então, essa variação aqui, ó, ela tá bem mais. Vamos colocar flat aqui só para vocês verem. Ela tá bem mais renderizada em umas áreas, né? Ela tem, tipo, uma paleta de cor diferente. Eu gosto um pouco menos desse design agora que eu tenho essa variação aqui. Eu acho que essa variação ela funciona, né? Então, né, vou deixar aqui desligado, porque no caso do Blender, quando você está no modo sólido, ele mostra a textura selecionada, então dá para alternar melhor aqui, né? Então, de novo, quero que vocês façam experimento, quero que vocês pintem mais de uma versão, quero que vocês explorem isso, né? E a gente já viu, né, algumas referências de coisa finalizada em sala de aula, nas aulas práticas, né? Eu mostrei algumas referências de pintura acontecendo, né? A ideia agora é que vocês façam, né? Tipo, a pintura e que vocês usem essas referências de finalização para poder produzir as pinturas em sala de aula, certo? No mais é isso. Se eu gravar alguma aula adicional, vai ser só porque eu lembrei de algum fator importante que não está coberto no curso, mas em teoria essa é realmente a nossa aula final teórica.